Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Olha, hoje eu resolvi falar um pouco sobre gota. A gota a gente vê muito no consultório. E é tão desagradável quando você vê um paciente com gota, com aquela artrite gotosa, né? As articulações deformadas, o paciente sentindo muita dor, né? Já numa fase avançada do processo, e a gente quase que tem que fazer ali reabilitação, né? E sabendo que quando tudo na medicina é prevenção, quanto mais prevenir, melhor é. A gente fala melhor prevenir do que remediar, eu faço isso aqui, eu falo sempre aqui, né? Então não pode deixar a pessoa chegar, ficar inválido por causa de uma artrite gotosa, todo ali sem movimento das articulações, quase preso numa cadeira, sendo que a gente cuidando mais cedo, a gente consegue muita coisa. Então a gota caracteriza-se pela elevação do ácido úrico no sangue e sua deposição em tecido do corpo, levando a crise de dor articular e formação de tofos gotosos próximos às articulações. Então a gota é causada pelo ácido úrico. O que é o ácido úrico? O ácido úrico é uma substância que vem do metabolismo das proteínas. Aí a pessoa fala, vem da carne. Sim, vem da carne, mas vem de outras proteínas também, né? O ácido úrico no organismo, 85% do ácido úrico é do metabolismo interno, independente, por exemplo, do consumo de carne. O metabolismo das proteínas dentro do corpo acaba gerando ácido úrico, né? Então, aquelas pessoas que têm predisposição para ácido úrico alto, esse ácido úrico é elevado, né? Evidentemente que ele, se não for tratado, ele vai se depositar nas articulações, nos tecidos e causar, inclusive, dores fortíssimas, né? A dor no artrite gotosa é intensa demais. Quem já teve sabe. Principalmente aquela gota no dedão do pé, né? Que dói terrivelmente, formando aqueles tofos, né? Ocorre em 3% da população, mais ou menos em 3% da população, entre os 40 e 50 anos de idade. É o período onde a gente vê mais gota. E acontece mais no sexo masculino. Aqui os homens são penalizados. 95% dos casos de gota ocorrem em homens. A gente vê em mulheres, mas bem menos. E nessa faixa etária de 40 a 50 anos, né? E mais ou menos 3% da população apresenta gota. Então não é uma doença que vai atingir uma população grande. Mas 3% em 212 milhões ou 215 milhões de brasileiros, realmente é muita gente, né? Nem sempre a elevação do ácido úrico leva a gota, porque depende de vários fatores, né? 10 a 15% da população tem ácido úrico elevado e só 3% são sintomáticos, pela precipitação dos cristais de urato na cartilagem articular ou na sua periferia. Então vejam bem que a gente sabe que o ácido úrico está elevado na população em quase 15% das pessoas, mas só 3%, como eu falei, apresentam gota. Então só o ácido úrico elevado não é suficiente para determinar a gota. Então tem outras situações em que o ácido úrico precisa estar elevado e ocorrerem outras predisposições. E às vezes tem gente que tem gota com ácido úrico um pouco baixo. Também existe esse inverso. Às vezes o ácido úrico está em níveis considerados normais e a pessoa pode desenvolver também uma crise de gota. No tratamento da crise aguda são usados, a gente sempre usa medicamento que todo mundo conhece, que é a colchicina, né? É um medicamento que funciona muito bem naquela crise aguda. E os anti-inflamatórios não hormonais, sendo a colchicina mantida aí por 2 ou mais meses para evitar recidiva. Então, às vezes as pessoas tomam a colchicina e tomam ali só naqueles dias, né? Daqui a pouco volta no consultório e fala, doutor, a coisa voltou. Mas é porque precisa ter uma certa continuidade com esse tratamento. É um medicamento eficiente, mas precisa ficar ali uns 2 meses ou mais, né, em uso, para estabilizar o quadro e evitar a recidiva.
E a gente usa também esses anti-inflamatórios não hormonais, por exemplo, dá exemplo de diclofenaco, nimesulida, né? Esses remédios que são anti-inflamatórios, que ajudam a desinflamar a articulação e também aliviar a dor, né? Após a regressão da crise, segue o tratamento, visando a normalização dos níveis sérios de ácido úrico para prevenir novas deposições de cristais no tecido. Então, primeiro você trata a crise. Ali você dá a colchicina e associa com anti-inflamatório. Depois, você vai baixar o ácido úrico, porque nós temos remédio para baixar o ácido úrico, para diminuir a produção de ácido úrico no organismo. Então, aí, com a redução dos níveis de ácido úrico no sangue, então nós vamos conseguir fazer com que as crises de gota não voltem ou voltem com pouca frequência. Então a gente sabe que a gente usa o allopurinol, é um medicamento bastante conhecido, ele inibe a síntese do ácido úrico, né? Geralmente a gente usa de 100 a 300 mg por dia e às vezes pode chegar até um pouquinho mais, mas geralmente resolve, porque você limita a produção de ácido úrico. Não tendo ácido úrico em altos níveis, ele não deposita na articulação e dali para frente você vai prevenir que a pessoa tenha crises sucessivas de gota e possa ter uma qualidade de vida melhor. Bom, existe a possibilidade também de cálculo renal, que cálculo renal de ácido úrico também existe, e nos pacientes que têm gota, eles têm mais propensão a ter cálculos de ácido úrico. O cálculo renal de ácido úrico, de um modo geral, o cálculo renal, ele é de oxalato de cálcio, né, que tem muito no leite e derivados. Mas existe aqui, se a pessoa tem um ácido úrico muito alto, ele pode ter cálculo renal de ácido úrico, né? No tratamento profilático, associa-se a colchicina em doses baixas, geralmente, porque a colchicina, se der em dose alta, ela pode dar um pouco de diarreia, né? Então, a gente faz a associação de colchicina em dose baixa, meia a 1 mg, associado ao allopurinol, né? E que resolve muito bem, né? Em razão da dieta corresponder a apenas 8 a 12% do ácido úrico total, não se indica dieta totalmente livre de carne, porque a pessoa, doutor, eu como muita carne, né? Só retirar a carne não é suficiente, porque na verdade a dieta corresponde no máximo a 12% do ácido úrico no sangue. Então aquelas dietas extremamente carentes de carne, a gente não precisa, é lógico, não vai comer ali no churrasco ali 1 kg de carne no dia, porque tem gente que realmente vai para o churrasco e exagera, mas pode comer carne, porque essas proteínas da alimentação correspondem no ácido úrico total só a 12%, né? Deve-se evitar excesso de bebida alcoólica. Quem tem problema de gota, o álcool é terrível, porque o álcool, quando você bebe, ele faz precipitar o ácido úrico nas articulações. Então, se você não estava tendo gota nenhuma, você bebeu, as pessoas que têm gota sabem disso. Aí no dia seguinte começa a doer o dedão, começa a doer em algum lugar, né, onde o ácido úrico vai precipitar. Então, álcool e gota não combinam, entendeu? E a gente às vezes tem essa combinação, né, da pessoa ter gota e ser às vezes até alcoólatra, né? A cirurgia é indicada para tratar os tofos, quer dizer, se a articulação está muito deformada, cheia de tofos, né, aqueles coisas deformando a articulação, então é lógico que você tem que fazer uma cirurgia para fazer a retirada desse tofo. Quando eles impedem a boa função articular, ou então a estética, né? Tem pessoas que aparecem no consultório, a articulação está imensa, grande, né? Cheia de tofos. Então esse paciente é candidato à cirurgia, né? Para tirar e melhorar a função da articulação. Os cálculos renais deverão ser removidos, por exemplo, se for o caso, com ondas de choque, conforme o tamanho do cálculo, às vezes até com cirurgia, né? Hoje tem os procedimentos diversos para retirar cálculo renal, fazer o tratamento adequado. Então, sobre gota, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129